Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, diariamente, estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. A terceira obra básica é o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e estamos no item de número 24. Estamos na parte final, que trata das mensagens, instruções dos espíritos, e a mensagem de hoje tem o título de A Infelicidade Real. A de ontem tratou dos tormentos voluntários, e a de hoje falará não da felicidade real, mas da infelicidade real. Essa mensagem é do espírito Delphine de Girardin. Foi recebida em Paris, 1861, e nos diz o seguinte: todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo, de múltiplos desafios e dificuldades, não é? Venho-vos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens quer dizer. Os infelizes a supõem. Eles a veem, a infelicidade, na miséria, no fogão sem lume, que é aquele fogão sem fogo. Antigamente, né, os fogões eram a lenha. Então, o fogão sem lume. No credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta. O féretro é aquele que leva o corpo no caixão, não é? Todo mundo indo naquele féretro levar o caixão para o cemitério. No féretro que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. A tudo isso e a outras coisas ainda se chama de infelicidade na linguagem humana, ou seja, os encarnados. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente, ou seja, o tempo presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é em realidade mais infeliz do que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba por resultar no bem. Então, o que é melhor? O que realmente é a infelicidade? São as consequências ruins de uma coisa aparentemente boa ou as consequências felizes de algo que nos contraria imenso? Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas saneia o ar dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgar uma coisa, é preciso, pois, ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar para além desta vida, porque é lá, além desta vida, que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida, ou seja, aqui com a vida encarnada, e encontra sua compensação na vida futura. Então, tudo o que se chama infelicidade, que ele disse aqui antes, não é?
fogão sem lume, miséria, berço vazio, lágrimas, féretro, traição, tudo isto que aqui é considerado infelicidade, segundo a nossa curta visão, cessa, termina com a vida, ou seja, na verdade, com a desencarnação, ao final desta vida. E encontra sua compensação na vida futura, no mundo espiritual, lá onde estão o quê? As bem-aventuranças. Vou vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. Então, vou vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. Interessante. Então, as nossas almas, muitas vezes, querem coisas que, no fundo, nos levarão à infelicidade. A infelicidade é a alegria, o prazer, a fama, a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. Então, o que nós esquecemos? Esquecemos isso tudo. Esquecemos, nem vamos falar aqui de doutrina espírita. Jesus nos falou sobre as bênçãos do futuro, mas nós, pela nossa ansiedade, pelo nosso imediatismo, nós queremos tudo agora, agora, agora. Esperar. O jovem, a criança é muito assim. Já chegou, já chegou, já chegou. Então, essa ansiedade é muito sinal da nossa imaturidade. Saber esperar é algo que a vida nos ensina. É algo que a maturidade dos anos nos traz quando aproveitamos a experiência. Saber esperar. Não nos precipitarmos. Sabermos que irmos ao encontro de alguma coisa que aparentemente queremos muito, temos que perguntar qual é a consequência disso. É como entrarmos num restaurante e pedirmos pela carta, pelo menu, aquilo que mais gostamos sem olhar o preço. Alguém faz isso? Porque tudo tem um preço, tudo tem uma consequência. E a vida também é assim. Muitas vezes queremos, desejamos e vivemos sem olhar o preço do menu da vida. E quando vem a conta, aí é que vem essa infelicidade aqui, que ele nos indica. Esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana Deus, não se esquiva do destino. E as provas, credoras mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria, as provas que nos chegam, né? Na verdade, as expiações, quando fazemos mal às nossas escolhas, as expiações também são provas, são aquelas provas repetidas, são as cobradoras, porque credoras, os credores, quem são os credores? São os nossos cobradores, né? O credor vem nos cobrar, porque nós somos devedores. Então, as provas, elas nos chegam como credoras mais implacáveis, mas mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria, ou seja, aqueles cães famintos, quer dizer, vem que vem, né? Vem exigindo, vem cobrando mesmo. Então, as provas estão aí para nós mostrarmos que, diante da nova oportunidade, podemos fazer melhor se realmente compreendemos, aprendemos a lição. Então, não se engana as provas credoras mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria. As provas credoras mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria espreitam vosso repouso ilusório. Aqui na vida, lá, né, nessa vamos dizer assim,
nesse aproveitamento insensato simplesmente do material pelo material pelo material. Não é que façamos, é quando fazemos ou quando alguém faz. Espreita o vosso repouso ilusório para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade. De repente, o que chega de repente, não mais que de repente, senão a própria morte, não é? Então, assim como lá estarão as bem-aventuranças, lá também estarão as agonias das nossas más escolhas. Para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade, aquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Então, quando Jesus nos diz para vigiarmos e orarmos a fim de não cairmos em tentação, é exatamente de não cairmos nessa situação de armadilha para nós mesmos. Né? Será uma armadilha em que caímos pela nossa própria incúria, pela nossa própria invigilância. A vida não nos arma armadilhas, mas nós agimos como se as situações da vida armadilha fossem, como se a gente estivesse totalmente alheio. Não é todos nós, não é sempre. Isto ainda acontece, até porque estamos num planeta de provas e expiações, o que denuncia o nosso grau de moralidade, de espiritualidade. E continua. Que o Espiritismo vos esclareça. Olha a importância de estudar a doutrina espírita. Que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro, que é certo, realmente o que é errado para o espírito imortal. Tão estranhamente, a verdade e o erro, desfigurados pela vossa cegueira, a cegueira da materialidade, não é? Então, agireis como bravos soldados que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates temerários à paz que não pode dar nem glória, nem progresso. Essa paz ilusória aqui da materialidade. Que importa ao soldado perder no tumulto de suas armas, ou seja, no meio da batalha, sua bagagem, seus uniformes, contanto que dele saia desse tumulto, não é? Saia vencedor e com glória. Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida sua fortuna e seu manto de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste. Então, primeiro ele faz vamos dizer assim, a situação aqui no mundo encarnado, que ele fala de um soldado no campo de batalha, e nós estamos aqui para enfrentarmos o bom combate, uma mensagem lindíssima, inclusive do Espírito Emmanuel, o bom combate, no livro Palavras de Vida Eterna, em que é esse combate que travamos aqui dentro. Mas ele nos traz aqui o exemplo de um soldado num campo de batalha. Contanto que dela saia vitorioso, que importa perder armas e até mesmo a própria vida se sair vitorioso da batalha. Aqui ele não fala a própria vida, né? Aqui ele só fala da bagagem, dos uniformes, contanto que saia vencedor, porque na verdade a morte não existe. Nós não deixamos a vida no campo de batalha. A vida nós sempre levaremos conosco, não é? E aí ele faz a comparação com o espírito imortal, que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida, no caso da encarnação, sua fortuna, quer dizer, sua fortuna material e seu manto de carne, que é o corpo físico, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste, ou seja, no mundo espiritual em condições, com certeza, felizes, né? E não infelizes, se ficarmos presos de forma, vamos dizer assim, intensa à materialidade. Presos à materialidade ainda estamos, porque ainda somos espíritos imperfeitos, não é? Mas que essa nossa inferioridade não nos comprometa
ele bem destaca sobre a importância do espiritismo. E Kardec, comentando uma questão de O Livro dos Espíritos, diz que o homem encarnado com a doutrina espírita pode se colocar na posição de um desencarnado com a sua visão espiritual estendida. Então, nós temos os recursos preciosos que a doutrina espírita nos traz de alargarmos a visão da nossa vida, de que ela fica tão mais ampla quando ela começa, que não podemos definir quando, fomos criados por Deus simples e ignorantes, mas temos um passado enorme antes deste momento atual e teremos um futuro imortal no nosso futuro, daqui para frente, não há fim. E estaremos sempre repassando pelas mesmas experiências quando não a completarmos e não aprendermos delas. Fazendo, o que é aprender de uma experiência? É agir e fazer de acordo com as leis de Deus. Vamos, na medida em que estudamos o Evangelho, estudamos a doutrina espírita, nos aparelhando cada vez mais para vivermos esses bons combates e vivermos essa boa luta que a encarnação nos oferece. Excelente mensagem do Espírito Delphine é o nome feminino, Delphine de Gerardin. Amanhã estaremos de volta com mais um projeto 15 minutos, vou falar projeto imagem, mais um projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.